E eu quero compartilhar com você 3 tipos de histórias que são muito fortes e que funcionam muito bem para você salvar ou tentar buscar histórias que se encaixem nessa categoria, tá? Você tem que lembrar mentalmente dessas 3 categorias que eu vou contar agora. Número 1, histórias de lições aprendidas. Então, olha que interessante, quanto você viveu experiências diferentes, passou por momentos diferentes, e dali você tirou alguma lição. Então, quando você conta para as pessoas só algo aleatório, e no final não tem uma frase muito importante que é: qual a moral dessa história? É apenas uma história. Tem que ter essa frase. Qual é a moral dessa história? O que eu aprendi com essa história? Aí sim. E como a gente não para pensar nisso, às vezes a gente acha que não tem história, ou quando lembra da história, conta a história, e como não tem moral da história no final, a pessoa fica pensando: ué, por que tá contando isso? Porque o valor real para a pessoa que está ouvindo não é a história em si, mas é o que você aprendeu e que ela pode aprender com aquela história que você viveu. Aquela história é um meio, não é um fim. Você está contando para ela o que aconteceu para poder compartilhar um aprendizado no final. E esse aprendizado tem valor, é um valor inestimável, né? Então as pessoas se conectam muito bem isso. Quais são as vivências que você passou na vida ou na infância que geraram algum tipo de aprendizado pra você? Uma moral da história pra você. Eu lembro uma vez quando eu tava no pré e tinha um bullying, tinha um menino no pré que ele era mais velho e ele adorava bater nos outros colegas. Ele era maior, mais forte, e adorava bater nos outros colegas. E um dia eu fiz um trabalho e ele falou: eu quero copiar o seu trabalho, né? E eu falei: não vai usar, o trabalho é meu. E ele falou: eu vou usar sim. E eu falei: cara, esse cara é muito folgado, né? Esse cara é muito folgado. E eu falei: quer saber? Eu vou apanhar agora, mas eu não vou aceitar. E eu falei pra ele assim: não, cara, não vai usar. E peitei ele. Quando ele olhou pra mim, ele veio pra cima de mim, os meus outros colegas começaram a se juntar, e a gente se juntou contra o bullying. Quando ele viu, tinha um grupo que todo mundo sofria o que o bully sofria, sabe? Com as ações do bully. E aí eu fiquei surpreso, e foi a primeira vez na vida que eu entendi que quando você defende algo que é justo, que é certo, que é verdadeiro, outras pessoas vão te apoiar. E não era planejado, sabe? Anos depois eu fui entender aquilo. Acabei de lembrar dessa história agora e nunca mais vou esquecer. E depois eu descobri que aquele menino, ele sofria em casa, os pais não davam atenção pra ele, a avó agredia ele, e a maneira que ele tinha, quem tem dor, repassa essa dor pros outros, né? Quem machuca tá sentindo dor. Então, olha que interessante, olha como a gente vai analisando o que a gente viveu e vai tirando aprendizado daquilo, né? E a gente vai poder passando isso para as outras pessoas. Histórias que você vai contar que geraram uma lição para você. Escola, experiências que você viveu em família, coisas que você viveu com seus amigos. Eu lembro que a gente montou uma casa na árvore, na rua que eu morava quando a gente era criança, e era muito legal. E aí eu não ajudei na construção que os meninos estavam montando na casa árvore, porque eu preferi jogar bola. Teve um dia que eu preferi jogar bola. E no dia seguinte, quando eu fui lá, eles não deixaram eu entrar na casa da árvore, porque eu não ajudei a construir. E eu falava: não, cara, mas me ajuda, agora eu ajudo, mas agora eu tô aqui. Eles: não, cara, agora não adianta, agora já passou. O que eu aprendi naquela experiência? Que eu não posso querer ganhar os benefícios do trabalho que outra pessoa fez. Eu não vou ganhar. Né? Então é incrível, gente. Você começa a puxar as coisas que a gente viveu, você começa a entender a moral da história. A gente tem que contar isso, tá bom? Amigos, mudanças na sua vida, um casamento, um divórcio, uma mudança de cidade, a morte de um ente querido. Então, momentos de mudança da sua vida. E lições dos seus pais, tá? Tudo isso se encaixa na categoria lições aprendidas na infância. Número 1, lições aprendidas. Número 2, histórias de traumas e tristezas. Gente, dificuldade todo mundo tem. Todo mundo já passou. E talvez pode ter alguém que tá pensando: nossa, a minha infância foi muito difícil. A minha infância, ela não é bonitinha como as pessoas contam as histórias aí. Gente, a minha infância também não foi. Eu tenho muitas histórias pra contar que não foi. Mas não foi na época, só que hoje eu entendo por que aquelas coisas aconteceram. E hoje eu sou grato por aquelas coisas terem acontecido, porque me tornaram quem eu sou. As pessoas também vão se conectar com isso. Momentos de dificuldade que você teve na sua infância, traumas que você passou, tristezas que foram geradas pelo que você passou. Por exemplo, quando você conta uma história, o maior erro que você pode cometer hoje,
quando você está tentando ensinar um filho, uma pessoa da sua equipe, né, ou conversando com o seu cônjuge, é não dar o contexto. Você tem que dar o contexto de o que aquela história que você está contando tem a ver com hoje em dia. Fazer o paralelo com o que você está vivendo hoje em dia. O pulo do gato, gente, que eu já entendi, né, nessa vida, você não conta isso para dizer, por isso, fulano, eu quero te ensinar tal coisa. Não, você não quer ensinar. Deixa que a pessoa participe ativamente do aprendizado. Então você faz o paralelo, desenha o paralelo, mas não deixa explicitamente que você está contando aquilo porque a pessoa tem que aprender aquilo. Não, deixa a pessoa fazer a conexão. Nossa, e hoje eu olho para o que a gente está vivendo hoje e, nossa, eu não consigo parar de pensar como é parecido com aquela história que eu passei quando era criança, né? Quando eu tinha que caminhar, quando a minha avó ficou doente, eu tive que visitar a minha avó, quando a minha mãe morreu e eu cheguei em casa pela primeira vez e eu falei, oi mãe, cheguei. E caiu a ficha que a minha mãe nunca mais ia responder, porque ela não estava mais lá. Então, eu entendi como a gente tem que valorizar as pessoas que a gente tem hoje, né? E hoje em dia a pessoa tá do nosso lado e não tá. Ela tá do nosso lado e a gente não dá atenção. Por isso, hoje em dia, eu quando sento na mesa, minha mãe não faleceu, tá, gente? Dando um exemplo. Hoje, quando eu sento na mesa pra jantar com alguém, pra almoçar, no encontro de negócio, eu pego o meu celular e eu coloco ele ou no bolso ou virado pra baixo na mesa, não virado pra cima. Porque eu não quero ser interrompido pelas notificações que chegam e eu quero dar atenção pra pessoa que tá ali. E pronto! E eu deixo a pessoa que tá ouvindo fazer a conexão entre as duas coisas. Entre o que eu vivi na infância, o que eu tô vivendo agora, e ela vai fazer a ponte com algum momento que ela tá vivendo. Né? Entende? Olha que interessante. Como isso é muito poderoso, né? Tem que dar o contexto e fazer o paralelo entre o que eu vivi e algo que eu estou vivendo hoje. Você faz 90% do caminho, mas os últimos 10% deixa pro ouvinte. Deixa pra pessoa que tá ouvindo pegar e fazer a conexão com aquilo. Conexão com os referenciais que ela tem, né? Com o momento que ela tá vivendo. Lembrando que a história que você tá contando, aquela experiência que você passou, era um meio para um aprendizado maior no final. Não era o fim. Só por história, gente, não ajuda tanto. Mas a história, que é uma ferramenta, foi um meio de você aprender alguma coisa, foi o meio de você desenvolver uma coisa, essas histórias são valiosas. E essas histórias são as histórias que são repassadas pra frente. E por último, categoria número 3 é histórias de dificuldades e conquistas. Também, momentos que você passou por dificuldade, mas conseguiu fazer alguma coisa. Um trabalho escolar que estava difícil, mas você se esforçou, mas conseguiu. Uma prova que você teve que estudar, mas conseguiu. Então, permita que a pessoa que está ouvindo passe pela dificuldade junto e depois chegue na conquista junto com você. Então, histórias de dificuldades e conquistas. E dificuldade não falta na nossa vida, né, gente? Todo mundo passa por algum tipo de dificuldade. E o paralelo que eu vejo é o seguinte. Geralmente, a pessoa que não tem dinheiro tende a ter relacionamento, ou pelo menos um relacionamento mais profundo. E muitas pessoas que eu conheço que têm dinheiro tem problemas de relacionamento. Então, a gente nunca tá 100% completo. Sempre vai ter alguma coisa que tá faltando, sempre tem alguma coisa que tá doendo, sempre vai ter uma dificuldade que a gente tem que enfrentar. Então, quando você fala de dificuldade, as pessoas sempre vão se conectar, né? Porque nós somos seres humanos, viemos para esse planeta para passar dificuldade, para se desenvolver. Dificuldades, histórias da escola que você teve, conquistas que você passou com seus amigos, amores, né? O lado bonito e o lado triste dos amores, que na realidade tudo é lindo, né? Porque faz a vida valer a pena. Perdas que você teve de entes queridos, ou de projetos que não deram certo, ou de um brinquedo favorito que você tinha, né? Dinheiro, como é que você viveu e lidou com o dinheiro quando você tinha, quando não tinha dinheiro. Aceitação do seu corpo. Você se achava magro demais, alto demais, gordo demais, com um cabelo diferente, com sardas no rosto. As pessoas brincavam com o seu nariz, brincavam com o tamanho da sua orelha, com o tamanho do seu pé, né? Olha como a gente passa na infância e na adolescência por um processo de aceitação, né? E isso ajuda muitas pessoas. Vergonha, coisas que você tinha quando era jovem que era vergonha. Eu, por exemplo, minha mãe era doméstica, ela se separou do meu pai. Meu pai era militar, morava no Rio de Janeiro, a gente morava no Rio Grande do Sul. E eu lembro que teve uma época muito difícil no começo da minha adolescência, que eu tinha só um par de tênis e o tênis estava gasto. Ele já estava torto, já estava fazendo um buraco e a gente não tinha condições de comprar outro par de tênis. E quando chovia e eu molhava o tênis
No dia seguinte, quando eu tinha que usar o tênis, as pessoas notavam que eu estava usando o mesmo tênis que eu usei no dia anterior, quando choveu. E eu sentia vergonha daquilo. Eu morria de vergonha. Mas eu também não tinha coragem de pedir pra minha mãe comprar outro tênis, porque eu sabia que a gente não podia pagar, sabe? E eu tinha que lidar com isso. Então, todos nós passamos por experiências assim, e é muito importante a gente resgatar isso que a gente viveu lá na nossa infância, há muitos anos atrás, pra trazer pra hoje em dia, porque isso vai ajudar as pessoas a se conectarem com a gente. Como é que você lidou com essa dificuldade? Você vai contar a dificuldade e vai contar como que você lidou com essa dificuldade, né? Bem, mal, não importa. Passou, tá lá no passado. Agora vamos analisar e vamos tirar aprendizado em cima disso. Como é que você lida com isso até hoje, né? Hoje, olhando pra trás, como que você, adulto, lida com aquilo que aconteceu lá na infância? O que mudou de lá pra cá?